A paz do Senhor Jesus a todos. Amados irmãos e irmãs, eu quero estar lendo aqui um versículo da palavra de Deus. Aqui no livro de São Mateus, livro de Mateus 24, que diz sobre os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios, veio as tempestades, combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, desceu os rios, sopraram os ventos e combateu aquela casa, e grande foi a sua queda. Ou seja, uma casa sem alicerces espirituais, uma casa sem fundamentos, bases. E a nossa base é a palavra de Deus. E diante desta palavra aqui, eu quero estar falando para os irmãos algo muito importante. Hoje em dia nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão se preocupando mais com o exterior da igreja, com a ordem do culto, com o movimento da igreja. Por exemplo, eu gosto de usar um exemplo claro e vivo. Aqui do lado de casa, aqui ó, não é só uma não, tem várias igrejas. Igrejas bonitas, igrejas de vidro blindex, com ar condicionado, igrejas que possuem boa aparelhagem de som, igrejas que nem esse templo aí ó, maravilhoso por fora. Só que espiritualmente não tem nada. Você entra lá dentro, você entra e sai, é a mesma coisa de você entrar numa escola, num nada. Enquanto na África as pessoas estão passando fome, necessidade, e às vezes muitos dos cultos são feitos debaixo de capelas, mas cheio da presença de Deus. Eles choram, eles falam em língua, eles pulam, eles sentem a presença viva do Espírito Santo. E aí eu me pergunto, o que adianta templos tão grandes e formosos como templos da Universal, como templos da Assembleia de Deus, da Palavra de Cristo até mesmo, como o grande templo lá de Davi Miranda, que agora ele morreu e já não está mais daquela forma que era antes. Os pastores se preocupam tanto com arrumar a igreja, com arrumar o piso, com comprar cadeiras, com fazer festividades, com coisas supérfluas. Mas e a vida espiritual? As pessoas estão migrando de igrejas para igreja, procurando o quê? Algo que eles não estão achando. E as pessoas falam, agora os crentes não se firmam mais em lugar nenhum. Mas sabe por que não se firmam em lugar nenhum? Porque estão procurando algo espiritual que não recebem. Muitos pregadores entram em templos para poder pregar a palavra, tem chamado e ficam 5, 6 anos, 10 anos até. Acabou, é isso, ninguém mais é burro. Ninguém mais vai ficar sentado, plantado num banco, sem oportunidade de poder exercitar aquilo que tem para fazer. Eu, por exemplo, eu não vou ficar preso numa igreja chocando o banco. Jamais. Só por causa que aquele que está na frente não tem uma visão espiritual. E aqueles que não têm nada para transmitir estão lá em cima. E são aceitos e são tratados como quem tem quem tem algo para dar. E a gente vê cada coisa que, olha, tem culto que dá vontade de sair correndo. Mas não é sair correndo porque tem virtude, não. Sai correndo porque tem endemoniado, não. É porque você não sente nada. Não tem ninguém que tem força para dar um glória. A oração não tem força. Você sente o peso da oração. Você sente o fardo que é estar ali dentro. Ninguém tem nada para transmitir. Estamos passando por momentos difíceis onde a fé está se acabando das igrejas. E a fé está tão pouca que ultimamente as pessoas andam orando para Deus abençoar o médico e não Deus abençoa aquele médico para ele colocar a mão e operar aquela pessoa. Ou seja, daqui a pouco vão abençoar a dipirona também. Deus abençoa essa dipirona para que corte a dor de cabeça. Sabe por quê? Isso não é fé, isso é falta de fé. Jesus ele nunca orou por um médico.
Ele era o médico dos médicos, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele orava para levanta e anda em nome de Jesus. Ele mandava levantar e anda, pega a tua cama e anda. Ele não orava pelo médico, não. Ele não precisava do médico. Ele era rei dos reis, médico dos médicos. E ele falou, eu vos dou poder. E por que esse poder não está manifesto? Porque as pessoas não estão obedecendo a palavra. Não estão tendo comunhão espiritual. Não estão se chegando à presença de Deus. Então é mais fácil maquiar o templo. É mais fácil gastar coisas supérfluas. Fazer festividades na igreja é ótimo, claro. Quem não gosta de festividade, bolos e festa. Agora eu pergunto uma coisa. Que edificação que está tendo? Está havendo mudança? Ou está simplesmente gastando dinheiro com coisas que não vão solucionar nada? Isso não é fé. Pelo amor de Deus, são coisas absurdas. Quantos templos estão vazios do Espírito? Quantos templos já não tem mais nada a transmitir da parte de Deus? Verdadeiros castelos de areia. Cada igreja que tem na Universal, que ocupa quadras e quarteirões daquele templo de Salomão, era preciso aquilo ali para exercitar fé? Para exercitar fé agora tem que ser só na base do dinheiro, que oferta mais, tem mais fé? Para de ser burro, pelo amor de Jesus Cristo. Sabe? A pessoa, sabe por que ela faz isso? Sabe por que cai nesse laço? Porque a pessoa quer ganhar Deus numa base, ele quer comprar Deus. E ali tem um vendendo Deus e aí vem um trouxa e quer comprar Deus e não conhece que a palavra tem que ser obedecida. Se não obedecer a palavra de Deus, a bênção pode até vir, mas vai para o mesmo inferno. Vai para o inferno. Não tem salvação. E Deus ele quer fazer o que? Santificar as pessoas, tirar do pecado, tirar do erro, tirar do engano. As pessoas estão levando o mundo para a igreja, estão levando o pecado para a igreja. Roupas imorais e dizendo que é uso e costume, que não tem nada a ver. Exemplo, vou falar um exemplo muito simples. Um boné para trás é pecado? Eu não posso falar que é pecado. Mas que o homem de Deus que vai querer vestir um boné virado para trás, tudo aquilo que vai dar um mal entender, que vai dar um escândalo, que eu não vou vestir uma coisa que não condiz com aquilo que com o Espírito Santo, se é que eu tenho o Espírito Santo. Eu não me sinto bem assim. Eu não me sinto bem com um short mostrando minhas pernas. Por quê? Porque Deus está aqui comigo e eu tenho que dar um exemplo. Eu não me sinto agradável assim. Não é isso que eu quero. Se eu desejo ser santo, quem tem o Espírito Santo deseja ser santo. No falar, no andar, no vestir. Como uma pessoa pode querer ser santa e amar o pecado, amar aquilo que é imoral, olha para uma coisa imoral e deseja aquilo ali. As mulheres olham para um coto e desejam e falam, não é pecado. Não é pecado porque deseja, porque ama aquilo ali, porque ainda está no pecado, dentro de si, dentro do coração. Por isso que não enxerga pecado. Só enxerga pecado quem tem o Espírito Santo, que deseja ser santo, que deseja ser santo de verdade. Não é à toa que o nome do Espírito Santo é Espírito Santo. Mas é porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aquele que não tem o Espírito Santo não é convencido de nada. Ele permanece no pecado. Ele ouve a verdade e ele ainda vai achar uma desculpa. E aí a desculpa que acharam nas igrejas é uso e costume, não é pecado. Tudo que é imoral é pecado. Tudo que é indecente é pecado. Tudo que é de baixo escalão é pecado. Tudo uma palavra dita maldita é pecado. Um pensamento profano é pecado. É necessário entender que o que é pecado. O pecado é tudo que tem a procedência maligna. Um andar rebolando é pecado. A mulher pode estar com a saia comprida, mas ela pode estar com a pombagira. É por quê? Porque ela por dentro é sensual, por dentro ela deseja ser cobiçada. E isso é o desejo que veio da pombagira. Ela deseja ser cobiçada, ela tem um olhar sensual, ela pode estar com a saia nos pés. Mas isso não justifica também ela pegar e se vestir moralmente. Porque uma mulher de Deus, ela é santa e ela vai ter um olhar decente, um olhar santo, puro. Uma pureza no olhar, uma pureza no falar, uma pureza no vestir também. Uma coisa não destampa a outra. E aí usam-se o quê?
Olha, aquela lá tem acesso até os pés, mas está com a pombagira. Sim, mas a outra está dizendo que está sem pombagira, mostrando tudo. Então é necessário entender que nenhum desses dois estão enquadrados na vontade de Deus. Porque a mulher de Deus, ela é decente. O homem de Deus é decente. O homem de Deus, ele não quer andar que nem o mundo. Ele quer andar contra o mundo. Vós não amei o mundo. Não ameis o mundo e nem nada que no mundo há. O mundo, a vaidade do mundo, a cobiça, a concupiscência passa. Mas a palavra permanece para todo sempre. Sede santo como eu sou santo. E essa santidade é a diferença da verdade. Entre a verdade e a mentira. Porque tudo que é de Deus tende para a santidade. Tende para a pureza. Tende a ser completamente diferente de Deus. Principalmente dessa geração tão maliciosa. E os milagres cessaram dos templos. Por quê? Por causa que não tem mais a santidade. Não tem mais a fé. Não tem mais amor. Quantas pessoas eu já vi, pessoas expulsando, vi obreiros expulsando pessoas de dentro da igreja. Um bêbado que entrou bêbado, ele foi expulso, ele era para ser tratado com amor, recebido com amor. Mas ele foi expulso. Falta de amor. Falta fé. Quantos obreiros estavam sentados no banco e nunca receberam oportunidades, têm chamado, mas foram avaliados pelos pastores e não ocuparam cargos. Eu conheci um pastor que ele saiu da igreja, ele ficou 10 anos e não prosperava. Mas a falha estava nele? Não. Falta de oportunidades. Ele abriu uma igreja e começou a pregar e agora ele tem força de orar. Ele não tinha. Ele tem força de jejuar, ele não tinha. Ele vai atrás das pessoas, ele está fazendo a obra e ele não fazia. Ele ficou 10 anos perdendo tempo no banco. Quem é o culpado? Quem é o culpado, eu me pergunto. Obviamente que não era ele, né? Era uma visão espiritual de quem estava ali nas igrejas. Quantas igrejas que tem pregadores que estão fazendo piadas em púlpitos, chacotas em púlpitos, e as pessoas dão glória e risada e não entendem que não é o Espírito Santo. Não tem sal, não tem seriedade, não tem firmeza, não tem convicção, não tem nada que é de Deus. E as pessoas estão adorando. Sabe por quê? Porque não bate de frente com o pecado. Ah, mas e o amor? O amor, ele prega, ensina, corrige, redargua, com toda a longanimidade e doutrina, para que as pessoas compreendam, entendam e se santifiquem para Deus. O amor de Deus, ele perdoa, mas ele corrige. Eu açoito e corrijo o que amo. O amor de Deus é como o amor de um pai que vê um filho no caminho errado, mas deseja que ele esteja no caminho certo. É isso que temos que compreender. O amor de Deus, ele não é para aceitar o pecado, mas para aceitar que você venha sair do pecado, para te ajudar a sair do pecado, para te santificar, para te pôr em caminhos retos e firmes, como diz a palavra, em cima da rocha que é a palavra. Vou parar por aqui. Em outros vídeos continuarei falando sobre outros assuntos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Se você achou útil essa pregação, se você achou útil essa palavra, essa pequena palavra, eu peço compartilhe. Compartilhe com os pastores principalmente, compartilhe com esses líderes que não veem que a igreja está morrendo e querem culpar os membros. Compartilha e fala, ó pastor, me escuta agora. Você que não vai atrás das ovelhas, você que está culpando ovelhas, é você o responsável da frieza espiritual, porque você não tem para dar, porque você não tem buscado. Busca, para que as pessoas possam crer e receber o milagre, porque é necessário o receptor e o transmissor da fé. Agradeço a oportunidade, agradeço por esse momento que vocês estão aqui me escutando. Compartilhem. Que Deus seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.